Então é Natal, e o que você fez? Estamos chegando ao final de mais um ano e é o momento ideal para você parar, pensar e fazer uma avaliação do seu desenvolvimento espiritual ao longo desse ano. E aí, que cristão você chega nesse Natal? Continue comigo, eu sou a Kelly e você está no canal Devocionar. Olá, que bom te ter por aqui, seja bem-vindo ao Ministério Devocionar. Esse foi um espaço pensado para você que deseja desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Se esse é o seu objetivo, você está no lugar certo. Junte-se a nós, porque aqui você vai encontrar conteúdo cristão de valor que vai te ajudar a construir o seu momento a sós com Deus. E foi justamente por isso que eu iniciei esse vídeo de uma forma bem inusitada para chamar a sua atenção, cantando a letra de uma música que é bem conhecida e muito escutada nessa época do ano, em que a letra diz assim: então é Natal. E o que você fez? Que reflexão, né? Nós devemos, enquanto cristão, trazer essa reflexão e aplicar para a nossa fé e avaliar como que foi o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso relacionamento com Deus ao longo desse ano. E aí, o que você fez? E a primeira coisa que eu gostaria que você refletisse na sua avaliação de fé, no seu desenvolvimento espiritual, é uma coisa básica, mas muito importante para o desenvolvimento da nossa fé. E eu estou falando de metas espirituais. Você traçou metas espirituais para esse ano? Pois é, muitas vezes chegamos no final do ano e fazemos a avaliação de fé e encontramos um saldo negativo porque normalmente não estabelecemos metas espirituais para a nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo. Passamos o ano inteiro sem objetivo, sem saber o que queremos, quais as nossas metas, que objetivos alcançar no nosso relacionamento pessoal com Deus. E aí, é claro que a gente vai ficar perdido. Infelizmente, muitos cristãos fazem muitos planos de diversas áreas da sua vida, mas na área espiritual negligencia, não faz meta, plano, planejamento nenhum. E aí, passa o ano todo bem perdido. E vamos combinar que isso é péssimo, porque para pensar, é do seu relacionamento com Deus que vai derivar o sucesso ou não do seu planejamento de todas as outras áreas. Porque é do seu relacionamento com Deus que vai te dar força, que vai te dar base para ter sabedoria, perseverança, força, discernimento, para dar andamento nos seus outros planejamentos, seja ele pessoal, profissional, familiar, econômico, enfim, qualquer que seja o planejamento que você vai fazer para o próximo ano, todos eles vão depender diretamente do seu relacionamento com Deus. Então, como que você não se planeja? Como que você não planeja, não coloca metas espirituais para o seu relacionamento com Deus, sendo que ele é a base de todos os outros planejamentos que você costuma fazer? E aí, será que isso aí é sábio? Em Provérbios, a palavra vai te orientar. Consagra ao Senhor tudo o que você fizer e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, se já nesse ponto você identificou aí na sua avaliação de desenvolvimento espiritual que você nesse ano não fez nenhum planejamento para o seu crescimento espiritual, para o seu relacionamento com Deus, então já coloca na sua pauta de planejamento aí, coloca aí, ó, plano espiritual para o ano que vem. E nesse plano você pode incluir muitas coisas. Você tem que fazer uma autoavaliação, ore ao Senhor e veja qual é a área que você realmente precisa se dedicar, se empenhar para que você cresça espiritualmente naquela determinada área. Você pode estabelecer dentro desse plano espiritual objetivos como, por exemplo, ler mais a Bíblia durante um ano, fortificar a sua vida de oração. Quem sabe você precisa fortalecer e orar mais. Ou, por exemplo, ter mais comunhão, participar mais das atividades da igreja, ou mesmo servir ao Senhor. De repente você ainda não serve a Deus, né? Na prática, na sua
congregação de fé, você precisa exercitar mais isso, coloca isso como objetivo, fazer um curso bíblico, de repente se aperfeiçoar no entendimento, na compreensão da palavra de Deus, estabelecer uma rotina devocional. Quem sabe você está aí há muito tempo, tentando, desistindo, vai, tenta e para, mas não conseguiu efetivar de fato o seu momento a sós com Deus, o seu momento que é particular com o Senhor. Coloca isso como uma meta. Enfim, muitos são os objetivos que você pode colocar dentro do seu plano de planejamento espiritual. Mas é importante que você não negligencie isso, porque é uma área da sua vida que você também precisa se planejar. A gente faz tantos planejamentos por tantas áreas da nossa vida e acaba esquecendo a área que é central, que é dorsal para a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Então tire um tempinho, senta, ora ao Senhor, avalie as suas potencialidades, as suas limitações, vê o que você tem que melhorar e coloque isso no papel. Planeje, coloque metas e objetivos espirituais a ser alcançado no próximo ano. E antes de avançar para o próximo ponto de avaliação do seu crescimento espiritual neste ano, eu queria que você sinalizasse para mim se o que eu falei até aqui faz sentido, se está acrescentando na sua fé. Sinaliza para mim com um like, deixando o seu like, que aí eu vou saber que de fato esse conteúdo está agregando no seu crescimento espiritual. Então vamos lá para o próximo ponto da nossa avaliação. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e fizesse uma pergunta. Que cristão eu chego nesse Natal? Será que você chega nesse Natal como um cristão realizado, satisfeito, porque conseguiu conquistar algumas metas espirituais? Ou não, você chega nesse Natal como aquele cristão frustrado que olha e vê que mais um ano se passou e você não conseguiu sair do lugar, que você percebe que você não cresceu espiritualmente ao longo desse ano. E aí, qual cristão você chega nesse Natal? Eu não sei há quanto tempo você caminha em Cristo, há quanto tempo você está na caminhada cristã, mas certamente, desde o início até hoje, você acumulou ganhos e conquista, crescimento espiritual. Você cresceu em Cristo. Mas, irmãos, é muito importante que de tempos em tempos nós paramos para fazer uma avaliação do nosso desenvolvimento espiritual, porque chega um determinado momento da nossa caminhada cristã que é necessário a gente parar e avaliar. Será que eu realmente estou continuando o meu desenvolvimento de fé ou eu parei em um platô? Eu não estou mais conseguindo desenvolver a minha fé. Estou estagnado espiritualmente. Embora você tenha crescido muito até aqui, com certeza você tem muito mais a crescer em Cristo Jesus. Todos nós temos muito o que caminhar e crescer em Cristo. É por isso que nós não podemos nos conformar de ficar parado no mesmo lugar. Devemos avaliar e nos planejar para conseguirmos avançar no nosso relacionamento com Deus, no desenvolvimento da nossa fé. E para que esse desenvolvimento aconteça, é muito importante que tenhamos em mente que o nosso crescimento espiritual não é um processo unilateral, que isso depende único e exclusivamente de Deus. E isso faz com que a gente tome uma postura passiva no nosso relacionamento com Deus, esperando que Ele faça tudo que é necessário para você crescer espiritualmente, se desresponsabilizando da sua parte, do seu compromisso, do seu empenho em se dedicar, em crescer em Cristo. Não adianta você querer conhecer mais a Deus, mas não ler a Bíblia, não estudar a palavra, não meditar nas Escrituras. Não adianta você querer ser guiado pelo Espírito Santo e não se assentar em oração diante do Pai, não ter os seus momentos de oração, comunhão com Deus. Não adianta você querer servir ao Senhor, mas não estar disposto a se aproximar das pessoas, de entender as necessidades do próximo. Enfim, você também tem uma parcela de responsabilidade no seu crescimento espiritual. É um processo de cooperação, onde você busca mais a Deus e Deus vai se revelando a você e você vai crescendo espiritualmente. Então, fazer um planejamento espiritual é você também pensar o seu desenvolvimento em Cristo de forma racionalizada, de forma a se responsabilizar também com o processo do seu crescimento.
Mas pode ser ainda que você até traçou algumas metas espirituais, fez seu planejamento, mas chegou no final do ano fazendo essa avaliação, você ainda assim não está satisfeito porque não conseguiu alcançar os seus objetivos, ao longo do ano você se perdeu. Mas eu vou te dizer por que isso acontece. Muitas vezes a gente não consegue dar manutenção no nosso crescimento espiritual ao longo do ano e se perde porque a gente não dá devida importância ao pouco, as pequenas conquistas, aquilo que a gente vai conseguindo construir de pouquinho a pouquinho. Você precisa entender que é o 1% que você faz todos os dias que no final do ano vai fazer você chegar ao 100%. Então, se você estabeleceu metas espirituais e não conseguiu, pare e repense a forma com que você tentou alcançar essas metas, sua metodologia. Pode ser que nesse fator você tenha negligenciado a importância do pouco. Então volte, trace novamente as suas metas espirituais para o ano que vem, mas no seu desenvolvimento, na sua metodologia, faça um pouquinho todos os dias. É esse pouquinho diário que vai te fazer chegar no final do ano e ver as suas conquistas, tudo que você conseguiu construir em Cristo Jesus, porque foi uma construção de pouquinho a pouquinho ao longo do ano. Isso vai fazer com que você consiga, de fato, dar manutenção no seu crescimento espiritual, não desistir, desanimar no meio do caminho, porque é um pouquinho todos os dias. Eu não sei qual é a sua situação, se você não se planejou, não fez um planejamento, ficou perdido ao longo do ano e por isso não teve uma boa avaliação do seu crescimento espiritual agora no final do ano, ou se você se planejou, mas infelizmente não conseguiu alcançar os objetivos que você traçou e também não conseguiu fazer agora no final do ano uma boa avaliação do seu crescimento espiritual. Enfim, independente de qual seja a sua situação, recomece, tente de novo. Trace objetivos para a sua vida espiritual, se comprometa com o processo e lembre-se, faça um pouquinho a cada dia. Pois é como diz a palavra, se você for fiel no pouco, sobre o muito, Deus te colocará. Eu desejo que esse conteúdo realmente tenha te edificado e te ajudado a avaliar a importância da gente fazer um planejamento espiritual para o nosso relacionamento com Deus, para que a gente tenha um parâmetro do desenvolvimento da nossa fé ao longo do ano. Então, assim como você planeja todas as áreas da sua vida, planeje também o seu relacionamento com Deus. Isso é super importante. E se você gostou desse vídeo, eu mais uma vez te convido a se inscrever no nosso canal e a se juntar ao Ministério Devocionar para você, de fato, crescer espiritualmente e construir o seu momento a sós com Deus. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Se ele te edificou, compartilha ele e edifique a vida de mais alguém. Que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.